Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, primeiro domingo de maio. Nós estamos trazendo para você mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida, revista da nossa Escola Bíblica Dominical. E a lição de número 5. E começando a nossa lição, o texto básico continua em Jó, capítulos 38 a 40, mas a nossa leitura de hoje está lá em Efésios 3, de 14 até o 21, que diz assim: A oração de Paulo pelos santos. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. É isso, né? Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. O título da nossa lição de hoje: O encontro de Jó com Deus. Estamos estudando aí, né, sobre a vida de Jó e vendo como Jó sofreu várias consequências, não por culpa dele, não por negligência, mas Jó estava vivendo um momento em que Deus permitiu que ele fosse provado por Satanás, para mostrar a Satanás a firmeza da fé de Jó. Satanás desafia Deus e diz que Jó era um servo fiel porque ele tinha muitos bens, tinha muitas bênçãos. E Deus diz: tudo bem. Quando Satanás diz: se eu tirar o que ele tem, ele vai te abandonar. Então Deus disse: pode tirar, só não pode tocar na vida dele. E assim aconteceu, né? Estamos na lição de número 5. Qual o objetivo dessa lição para mim e para você? Ao final da lição, o aluno, eu, você, teremos aprendido que, diante da soberania e sabedoria de Deus, a postura correta a adotar é de humildade, confiança e submissão, mesmo sem entender plenamente os caminhos do Senhor. Não importa se eu não esteja entendendo ou não, o importante é que eu obedeça os caminhos do Senhor e faça aquilo que agrade ao Senhor. Após um longo período de sofrimento e questionamento, Jó finalmente tem um encontro direto com Deus. Até esse momento, ele havia buscado explicações para as suas aflições, tentando entender como um homem justo poderia sofrer tanto. Jó desafiou as suposições de seus amigos e procurou uma resposta divina que justificasse sua dor. No entanto, em vez de Deus oferecer uma explicação direta, ele revela sua grandeza e soberania por meio de uma série de perguntas, demonstrando a limitação do entendimento humano frente ao Criador. A resposta de Deus ao questionamento, voltando aqui, né? A resposta de Deus ao questionamento de Jó começa com uma verdadeira
absoluta e infinita distância entre o Criador de todas as coisas e a criatura. O homem, sendo criatura e finito, não pode compreender a eterna sabedoria de Deus, nem o ministério das suas leis, ou nem o mistério das suas leis. Por essas palavras, Jó é colocado em seu devido lugar, ao ponto de compreender que é inútil ao homem pensar que pode penetrar nos mistérios das ações providenciais de Deus, extensivas à criatura. Jó foi despojado de todo orgulho e, pela graça de Deus, alcançou vitória e uma fé triunfante. Essa revelação nos ensina que, muitas vezes, a resposta de Deus não está em explicar os porquês do sofrimento, mas em nos lembrar de sua suficiência e de que seu poder transcende nossa compreensão. Esse encontro é um convite para que cada um de nós reflita sobre nossa reação diante das adversidades e nossa disposição de confiar em Deus. Mesmo quando não entendemos completamente seus planos e propósitos. Não importa se nós compreendemos ou não os planos de Deus. O importante é nós estarmos atentos ao que Deus quer de nós. Então, continuando aqui a nossa leitura, Esse encontro é um convite para que cada um de nós reflita sobre nossa reação diante das adversidades e nossa disposição de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos completamente os planos e os propósitos de Deus. O primeiro momento da nossa lição fala que Deus desafia Jó. Os discursos de Deus a Jó são extraordinários tanto por aquilo que omitem quanto por aquilo que contém. Em primeiro lugar, é de admirar, mas certamente da mais alta importância, que Deus não faz referência alguma a qualquer pecado ou falha por parte de Jó, como os amigos insistiam em atribuir a ele o que o próprio Jó exigia que lhe fossem mostrados. Está claro, então, que Deus não tem nada contra Jó, nem mesmo as suas palavras impetuosas, mas elas seriam motivo de repreensão. Acima de tudo, a importância dos discursos divinos para Jó e para o contexto do livro não está tanto no que eles contêm, mas no simples fato de que estão aí. A presença deles mostra que a pessoa que clama a Deus com determinação, mesmo por raiva e frustração, no final das contas conseguirá conversar com Deus, e essa conversa, embora difícil, conduzirá ao alívio da tensão. Deus começa seu discurso com uma série de perguntas retóricas que colocam Jó em perspectiva, desafiando-o a considerar sua pequenez em comparação com a grandiosidade da criação divina. Ele pergunta: onde estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó 38, 4. Com essa pergunta, Deus evidencia que Jó não teve participação alguma na criação e, portanto, seu conhecimento é limitado. Enquanto Jó buscava respostas para seu sofrimento, Deus o confrontava com a imensidão do universo e a complexidade que está além do controle e do entendimento humano. Deus ainda menciona a criação dos mares, estabelecendo seus limites,
algo que demonstra o poder soberano dele sobre a natureza. Ele mostra que tudo obedece à sua ordem e que o controle sobre os elementos e forças do mundo está completamente fora do alcance humano. Essa revelação faz com que Jó perceba que há uma ordenação e um propósito estabelecido por Deus, os quais são infinitamente maiores do que qualquer raciocínio humano e possa compreender. O objetivo de Deus não é humilhar Jó, mas reorientar sua perspectiva, convidando-o a contemplar a soberania e o poder divinos. O que aprendemos aqui é que mesmo quando buscamos explicações, o mais importante é reconhecer nossas limitações e confiar que o plano perfeito de Deus está além de nossa compreensão. Nós só precisamos crer em Deus, depositar em Deus a nossa esperança, a nossa confiança, na certeza de que Ele sabe o que faz. Segundo momento da nossa lição, o poder de Deus sobre a natureza. A continuidade do discurso acontece quando Deus amplia ainda mais o entendimento de Jó acerca do seu domínio absoluto sobre toda a criação. Ele pergunta se Jó, em algum momento, ordenou que amanhã surgisse ou se alguma vez controlou as águas dos mares. Jó 38, 12. Deus demonstra que todos os fenômenos naturais, desde o amanhecer até as tempestades, são controladas por Ele, evidenciando que a ordem do mundo está em suas mãos e nada escapa ao seu comando. Deus menciona também o controle sobre os relâmpagos, as nuvens e até mesmo os raios, ilustrando seu poder sobre os elementos mais imprevisíveis da natureza. Ele revela que a criação não é apenas o resultado de um processo aleatório, mas algo que segue a sua vontade soberana, em cada detalhe e em cada movimento. A ênfase é clara: Deus é o sustentador e governante de toda a criação. Isso é muito importante, né? Deus, ele controla tudo. A gente estava ouvindo alguma palavra sobre os fenômenos que têm acontecido e no mundo atual, e a gente fica pensando como tanta coisa acontece. E a natureza parece que ela está cobrando da adversidade do homem, da reação do homem, algo que o homem não deveria ter feito. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Ele manda chuva forte, ele tira a chuva, ele ameniza, ele manda o sol forte, ele traz um sol mais brando. Deus sabe de todas as coisas e como e quando aplicar à natureza os seus fenômenos. Segundo momento da nossa lição, então, nós vimos aí, o poder de Deus sobre a natureza. Então, continuando a lição. Por mais que Jó, e por extensão nós, desejemos entender o porquê das coisas, Deus nos lembra que há um propósito maior em tudo, muitas vezes oculto à nossa visão limitada. Essa revelação desafia nossa tendência humana de querer controlar e explicar tudo, chamando-nos a descansar na certeza de que Deus está no controle e cuida de cada detalhe, tanto nas circunstâncias visíveis quanto nas invisíveis. Assim mesmo, quando a vida aparece desordenada, podemos ter a confiança de que Deus mantém
tudo sob o seu poder. Me lembro aqui, certa vez, lá em Cachoeiro do Itapemirim, alguns cientistas tentaram criar chuva. Pegaram uma torre muito alta e fizeram dali tipo um chuveiro para chover sobre a cidade. Não deu certo. Outros provocam a formação de nuvens para que ela possa produzir chuva. Também não deu certo. Se der certo, estaria utilizando. Mas tudo isso que está na natureza não é de alçada do homem. Deus mostra aqui para Jó que ele é que tem o controle de todas as coisas. E nós precisamos crer nessas coisas, crer nesse propósito de Deus para nós. Terceiro momento, a fragilidade de Jó. Deus começou com sua revelação por meio das maravilhas desse mundo. Depois de ouvir, Jó finalmente reconhece sua fragilidade diante da grandeza divina. E ele responde: sou indigno, que te responderia eu. Ponho a mão na minha boca. Jó 44. Nesse momento, vemos Jó render-se completamente, reconhecendo que sua sabedoria era insuficiente para argumentar com Deus e que suas tentativas de se justificar eram em vão. Não tinha como justificar diante de Deus. Aliás, quem somos nós, né? Está aí a prova para justificar alguma coisa diante de Deus. A decisão de Jó de silenciar simboliza uma atitude de humildade e aceitação. Ele compreende que o verdadeiro caminho para a paz e a sabedoria é submeter-se à vontade de Deus, mesmo quando tudo parece confuso e difícil de aceitar. Deus, em sua misericórdia, não deseja humilhar Jó, mas ensiná-lo que, em meio ao sofrimento, o mais importante é reconhecer quem ele é e descansar em sua soberania. Se estamos sofrendo, Deus sabe por quê. Aliás, nós temos uma tendência de querer saber por que as coisas acontecem, ao invés de nos preocuparmos em descobrir para que as coisas acontecem. Às vezes, para que nós entendamos que há um Deus que governa tudo. Às vezes, para que alguém possa, através do que acontece conosco, se render diante de Deus também. Essa lição é fundamental para todos nós. A verdadeira sabedoria não está em entender cada detalhe ou circunstância, mas em confiar que Deus está no controle e que nossa parte é acreditar e esperar nele com paciência e perseverança. Mesmo quando nossos argumentos falham e nossas forças se esgotam, é nesse momento que Deus nos convida a rendermos nossas vidas completamente, encontrando força e descanso em sua presença. Concluindo a nossa lição, o encontro de Jó com Deus revela que muitas vezes nossas perguntas e questionamentos não terão respostas diretas. Deus nos chama a ir além das explicações que desejamos e a confiar em sua soberania e sabedoria, reconhecendo que Ele sabe de todos os detalhes e propósitos da vida. As adversidades são parte de nossa jornada e momentos de sofrimento ou dúvida podem nos levar a questionar os caminhos divinos. No entanto, o desafio que Deus nos faz é abandonar nossa necessidade de controle e descansar nele, sabendo que ele tem um objetivo para tudo, mesmo quando não conseguimos entender. Deus tem o controle, ele não faz nada sem um propósito. O seu objetivo é que o homem se renda, o homem compreenda, e ele nos fortalece para que possamos suportar
as circunstâncias que a vida nos causa. Entende? Então Deus, Ele quer o melhor para nós. Mesmo que aos nossos olhos nos pareça diferente, Deus tem o controle e um propósito em todas as coisas. Jó aprendeu que o verdadeiro conhecimento de Deus está na submissão e humildade, e nós somos chamados a seguir esse mesmo caminho. Ao reconhecermos que Deus é infinitamente maior e mais sábio, encontramos paz e segurança, sabendo que Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas e que podemos descansar nele em todas as situações. Descansar no Senhor. Não existe nada melhor. Descansar no Senhor. O Senhor sabe os porquês e os para quê as coisas acontecem. Agora, finalizando a nossa lição, para você pensar um pouco e refletir. Como você reage quando Deus não responde às suas perguntas como esperado? Quantas vezes Deus não respondeu à minha oração? Deus não está me ouvindo. Calma, fica tranquilo, Deus ouve e no momento certo Deus vai responder. Segundo, você consegue encontrar paz em Deus mesmo quando as circunstâncias são difíceis de entender? É importante que nós encontremos essa paz e confiemos em Deus. Tá difícil? Tá. O mundo atual está muito difícil e a tendência, pelo que temos visto e ouvido, é que não vai melhorar. Vamos ter mais aflição, mais dificuldades, mas se nós confiarmos em Deus, nós seremos vencedores. E a vitória está garantida a cada um de nós que confiamos no nosso Deus. E, finalmente, quais áreas de sua vida precisam de mais rendição e confiança na soberania de Deus? Sei para você pensar. Fazer uma análise da sua... cada um de nós, fazemos uma análise pessoal. O que está faltando em mim para que eu possa entender tudo o que Deus faz? Às vezes precisamos nos achegar mais a Deus. Às vezes precisamos confiar mais em Deus. Às vezes precisamos nos tornar mais dependentes de Deus, sabendo que Deus nunca nos abandona. Amém? Vamos orar? Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos do Senhor para conosco. Muito obrigado, Deus, por esta lição que nos ensina a depender do Senhor, a sermos dependentes, confiando no Senhor em tudo que o Senhor faz, sabendo que tudo que o Senhor faz por nós e para nós é para o nosso próprio bem. Ó Deus, continua nos abençoando, Senhor. Te clamamos pelos enfermos, tantos que nós temos visto e ó Deus, carecendo da sua presença, da sua ajuda, quer no restabelecimento da saúde, quer no fortalecimento da fé, ó Deus, na esperança, que o Senhor possa, na sua bondade e misericórdia, visitar cada uma dessas pessoas que estão passando por esses momentos, Deus. Os enlutados, os enfraquecidos, ó Deus, clamamos ao Senhor também pela nossa família, pelas nossas famílias em toda a sua extensão, ó Deus. O Senhor possa visitar tantas pessoas que estão se afastando do Senhor, nossos entes queridos que estão se distanciando do Senhor. Seja misericordioso, ó Deus. Toque em seus corações para que eles possam ver o quanto eles precisam do Senhor e o quanto de bênçãos eles já receberam do Senhor e possam assim se curvar e se render ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Te pedimos pelos missionários, pela obra de missões, pelas tuas igrejas, tantas igrejas passando por problemas tão delicados, Deus. Clamamos, ó Deus, pelos teus servos, pastores, que eles aprendam a buscar no Senhor a direção certa, que eles possam,
ó Deus, entender os teus propósitos e dirigir as tuas igrejas de acordo com a tua vontade, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós oramos, nós agradecemos, confiando sempre no nome de Jesus. Amém. Vamos mais uma música? Vamos? Agora, vamos ver aqui qual que é a nossa próxima. Que a voz de Deus, né? Estamos falando aqui da resposta de Deus para Jó. Vamos ouvir a voz de Deus. Confiando mais e mais no Senhor. O Senhor, com a sua voz doce e branda, Ele nos conforta, Ele nos fortalece, Ele nos alcança para nos proporcionar algo maravilhoso, que só Ele pode. E assim, queridos, chegamos então ao final de mais uma EBD com você. Aliás, por falar em EBD, né? Nossa Escola Bíblica Discipuladora, nossa EBD em casa. Hoje é o dia do Senhor, o domingo da família, né? Estamos no mês da família e que você possa viver com a sua família momentos de paz, momentos de glória, de alegria. E o domingo é um dia especial para nos encontrarmos, estarmos juntos, ali servindo ao Senhor, clamando ao Senhor, nos alegrando, almoçando junto, coisa maravilhosa, não é mesmo? Mas não se esqueça de ir à casa do Senhor para agradecer, para cultuar, para celebrar o nome do Senhor. Se você não pôde estar na igreja pela manhã, na escola bíblica, vá à noite à casa do Senhor. Às 7:30 da nosso culto de adoração ao Senhor. Nós aguardamos encontrar com você lá logo mais, tá bom? Se você não puder, então, o que vamos fazer? Mas faça um esforço para estar presente na casa do Senhor, junto com os irmãos, se alegrando. Como é bom, hoje eu encontrei, ontem, eu encontrei com uma irmã e ela disse: pastor, como é que o senhor está? Eu estou bem, graças a Deus. E a irmã, eu tenho estado ausente um pouco, algumas dificuldades, mas eu estou firme com Deus. É isso aí, esteja firme com Deus e que Deus abençoe a sua vida, não é mesmo? E amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta, trazendo para você mais uma reflexão da palavra do Senhor para edificação das nossas vidas, tá bom? A todos, um bom dia, um bom domingo, na graça e na paz do Senhor Jesus. E que Deus esteja te confortando, te fortalecendo, te abençoando, te concedendo a sua graça maravilhosa. Fique na paz do Senhor.